seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para que a gente possa descomplicar um pouco a psicologia, trazer temas sobre relacionamento, sobre autoestima e sobre autoconhecimento, para que você possa mergulhar e se transformar em sua melhor versão. Como é que tá essa sexta-feira aí para você? Espero que esteja tudo bem por aí. Para você que ainda não me conhece no Instagram, passa lá, conhece um pouco do meu trabalho mais de perto. @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te conhecer um pouquinho mais perto. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens no meu direct falando que você me escuta, que você está aqui pertinho de mim. Isso me deixa numa felicidade muito grande. Para você que já me acompanha há muito tempo, passa lá no Spotify. Para você que está escutando do Spotify, deixa sua curtida, me diz o que você está achando, para que eu possa entender se esse conteúdo está chegando para você da melhor forma possível. E fico muito feliz em ter você aqui. Vamos continuar, com a nossa série sobre ciúmes. Falamos sobre os tipos de ciúmes na série anterior, no episódio anterior. Hoje nós vamos reconhecer um ciumento. Será que toda pessoa que é ciumenta, ela precisa de tratamento? E aí, o que você acha? Você acha que sim? Nós fizemos a diferença entre os ciúmes, o que é normal, o que é disfuncional. O ciúme, quando ele é disfuncional, o ciumento está sempre sob uma ameaça inconsciente de algum rival. Sempre alguém vai aparecer. Sempre existe a possibilidade de ser abandonado, de ser trocado, de ser deixado de lado. E essa pessoa tem uma obsessão em controlar. Eu não estou falando do ciúme normal ou até daquele ciúme ali que às vezes bate, que desestabiliza um pouco. Não, eu estou falando de um ciúme de obsessão. Ele tenta controlar a vida do outro, ele tenta controlar o sentimento do outro, ele tenta controlar até o comportamento do outro. E isso acaba sendo sufocante. Tudo é exagerado e muitas vezes sem nenhum motivo aparente ou um fato que seja considerado como fato real. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela tem um ciúme que é excessivo, ela não consegue se dar conta do que ela está fazendo. Ela não consegue se dar conta do que é real e do que não é real. Tem alguns comportamentos que são bem específicos de um ciúme que a gente considera disfuncional, que é desenvolver um padrão de comportamento de preocupação exagerado, muitas vezes mostra-se perfeccionista e excessivamente dedicado, principalmente ao outro, mostra-se extremamente convencido de seus próprios pensamentos, não dá nem espaço para o outro falar sobre o que pensa. O que ele pensa é a verdade absoluta, então o outro não consegue nem justificar, nem falar sobre como se sente. Não acredita no que o outro traz, nas evidências que o outro apresenta. Acha que o outro está sempre mentindo e querendo enganar a todo momento. Não adianta, o outro pode falar o que quiser. Na cabeça dele, o outro sempre vai estar mentindo, o outro sempre vai estar errado. E só se o tempo inteiro para controlar a outra pessoa, do pensamento, a fala, todas as coisas que o outro traz, ele tenta estar ali no controle. Quer saber o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, até onde o outro vai. E precisa ser algo de imediato. Quer saber por que o outro se veste de determinada forma, porque o outro se comporta de determinada forma. Desenvolve um sentimento de posse. A outra pessoa pertence a ele. Como lidar com esses ciúmes? Para entender como lidar com esse tipo de sentimento que muitas vezes é angustiante, também é preciso compreender a sua origem. De onde vem isso aí que você está sentindo? De onde vem isso aí que está acontecendo dentro de você? Existem 4 razões, que são 4 razões fundamentais para compreender os ciúmes. Primeiro, para confirmar uma antiga crença de que não merecemos amor. Então, desconfiamos o tempo inteiro do amor do outro, porque acreditamos que não merecemos ser amados pelo outro. Para ser fiel à crença dos exemplos e exemplos familiares, quando tem na família exemplos de ciúmes excessivos,
Ou se existir um caso de traição e você vivenciou esse caso de traição na sua família, você acaba trazendo esse ciúme com o medo de que aquilo que aconteceu na sua família também aconteça na sua vida. Para operar uma identificação inconsciente com a outra pessoa prejudicada, então você está tentando ali o tempo inteiro, inconscientemente, buscar uma identificação com o outro, buscar estar próximo do outro, buscar estar ali compreendendo o outro, mas através de um ciúmes. Por quê? Porque você quer estar perto do outro e ao mesmo tempo que você quer estar perto, você tem medo de que o outro saia da sua vida, você tem medo que o outro não faça mais parte da sua vida, para cumprir uma obrigação pessoal. Eu quero que essa pessoa me pertença, eu quero que essa pessoa faça parte da minha vida, então eu me obrigo a cumprir isso aqui. Esse comportamento que muitas vezes me afasta do outro, mas ao mesmo tempo é um comportamento que me traz um lugar de acolhimento. Quando a gente pensa nessa questão do identificar esses 4 fatores, tem situações que, consequentemente, você tenta mudar, mas não consegue, porque a sua mente, ela acaba sempre ali lhe boicotando, ela acaba sempre lhe passando a perna. Por isso que é necessário olhar para o que você está sentindo, identificar os fatores do ciúmes e não fazer de conta que você não sente nada, não fazer de conta que você não sente ciúmes, não fazer de conta que aquilo não pertence a você. É necessário se dar conta de que você tem ciúmes, de que esse ciúmes é prejudicial, de que esse ciúmes afeta de alguma forma a sua vida, afeta de alguma forma a sua relação, para que você possa começar a cuidar disso. Para começar a cuidar, preste atenção no momento que o ciúme surge. Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça? Depois dos pensamentos, o que é que você tem como emoção? Porque primeiro vem um pensamento, depois vem a emoção. O que é que você sente quando começa a vir esses pensamentos? Qual o comportamento que você tem? Você identificou que o problema está aí nos seus pensamentos. Se você identificou quais são os pensamentos, você vai entender qual tipo de comportamento você não pode repetir. Então, qual é o tipo de comportamento que você não vai repetir? Qual é o tipo de comportamento que não vai fazer parte mais da sua vida? E isso é fundamental para que você possa construir e para que você possa entender esse processo e compreender de dizer assim, tá tudo bem, isso aqui tá acontecendo, mas eu preciso também entender que a minha vida não entra mais nisso aqui. Eu não preciso ter esse tipo de comportamento. O outro ponto importante é focar na superação do ciúme, sendo honesto com você. O que é que você está sentindo realmente? Seja honesto, olha para isso e foca no processo de superar. Percebe que você não consegue fazer isso sozinho? Busca a ajuda de um profissional. Busca uma terapia, vai se desenvolver para que você possa entender as suas emoções, porque pode ter um processo de insegurança, um processo de repetição familiar. Então é necessário que você identifique, que você busque e que você comece a trabalhar esse processo de mudança. Uma conversa aberta e verdadeira com o outro sobre como você se sente, sobre hábitos, sobre comportamentos, entender o que é que o outro traz que acaba trazendo gatilhos desses ciúmes para você, entender como você pode mudar isso na sua vida, entender como isso é desconfortável para o outro, de que forma o outro recebe esse ciúme, de que forma o outro se sente quando você tem uma crise de ciúme, que é uma crise que é prejudicial. Por isso, ter consciência do seu valor próprio, ter consciência de quem você é, ter consciência das suas qualidades, ter consciência do seu potencial, tudo isso vai te ajudar a identificar o processo de ciúmes, a cuidar desse processo de ciúmes, por entender que esse sentimento ele não é saudável, nem para você e nem para o relacionamento. Se o ciúme já está em um ponto que nenhuma das dicas acima consegue ajudar, sem dúvida, chegou a hora de você dizer assim, basta, porque ou eu cuido disso aqui ou eu vou perder meu relacionamento, ou eu vou me perder de quem eu sou. E buscar de fato uma ajuda profissional. Com a terapia você vai conseguir restaurar a sua autoestima, você consegue restaurar as crenças que te limitam e que te levam a esse processo dos ciúmes, a essa insegurança.
Um caso recorrente de ciúmes no relacionamento é a necessidade de lidar com a insegurança. Muitas pessoas acabam vindo feridas para o relacionamento e acabam vindo inseguras para a relação e não conseguem lidar com esses ciúmes que sentem e pelo medo do abandono do outro, porque acreditam que o outro é o grande amor da vida delas e que elas não vão conseguir ficar sem aquela pessoa. Por isso que elas acabam apostando todas as fichas naquela pessoa, e se ela não tem uma vida que não seja só o relacionamento, uma vida de outras atividades, com outras conexões, ela acaba colocando todas as fichas dela no relacionamento. Então, o relacionamento tem que dar certo ou tem que dar certo. Porque se não der certo, o que resta dela? Se esse relacionamento acabar, o que é que vai restar dela? Mais nada, não vai restar mais nada dela. E se não resta mais nada dela, como é que vai ser daí para frente? Por isso que é necessário você entender qual é o seu espaço, entender quais são os vínculos. O relacionamento, ele é uma parte da nossa vida. Ele não é a nossa vida. Então, qual é a parte da sua vida que esse relacionamento tem ocupado? O ciúmes, ele tem muito a ver com as nossas relações, com as nossas construções. Olhar para você, olhar para o seu autoconhecimento é fundamental para que você elabore de forma diferente o seu relacionamento, a sua forma de lidar com o outro e entender que você não tem que estar vivendo uma eterna desconfiança do outro. Não estou falando aqui em nenhum momento sobre relacionamentos que já passaram por uma traição e que o ciúmes acaba sendo um fator de proteção e segurança para quem foi traído em algum momento. Aí é um outro caso que precisa ser trabalhado, a confiança, que precisa ser reestruturado esse processo no relacionamento para que a confiança ela volte a existir na relação. Então tem várias questões aí que podem estar vinculadas aos ciúmes e que é necessário que você pare, olhe, observe e comece a identificar isso na sua vida. Porque é fundamental você estar conectado com você, entendendo quem é você diante da vida, entendendo quem é você diante das situações. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento sobre essa série sobre ciúmes, passa lá no meu Instagram, me pergunta, vamos construir juntos uma nova vida, uma nova conexão e uma nova jornada, porque você merece ser feliz, você nasceu para ser feliz. Que Papai do Céu fique com vocês, que abençoe e cuide de vocês. Uma linda sexta-feira. Vamos juntos, vamos caminhar juntos. Semana que vem, às 6 horas da manhã, na sexta-feira, tem mais uma nova série. Agora eu vou deixar em segredo, vocês vão ter que vir aqui escutar. E se gostarem, vocês vão compartilhar com as pessoas que vocês consideram bem especiais e que deveriam compactuar daquilo ali para que possam crescer juntos com vocês. Um lindo dia para você!